Olá, hoje eu estou aqui com o Fernando Pérez, que é advogado especializado, em direito digital e crimes cibernéticos, né, Fernando? Exatamente. Tudo bem? A gente vai trabalhar hoje a questão do próprio direito digital. E o Fernando vai trazer um pouco sobre como isso tem sido... É uma modalidade relativamente nova, né? Assim, não é um direito tão antigo quanto as outras áreas, mas também já tem alcançado aí dimensões grandes por causa da própria internet e seus avanços, né, Fernando? Agradeço a oportunidade, realmente, de poder conversar sobre esse assunto que é tão importante e digo que não temos como mais fugir de discussões, né, sobre os nossos direitos e deveres no uso da tecnologia, no uso da internet. Sem dúvida, é uma área que tende e tem que ser cada vez mais explorada. Quando a gente fala de direito digital, existem muitas discussões que nós já fizemos, muitas coisas a discutir ainda, e é indiscutível que todos nós usamos a tecnologia cada vez mais. E com isso, nossos direitos e deveres recebem cada vez mais atenção por isso também. A lei ela vai também se realizando conforme a própria sociedade traz novas demandas. Exatamente. Né? A nossa legislação dificilmente vai acompanhar as nossas necessidades com uma rapidez tanto quanto que a gente deseja. E é importante verificar quais são as nossas necessidades, de que forma que a tecnologia ela interage conosco e muitas vezes dessa interação surgem inclusive novos direitos, né? Direitos que talvez não discutimos antes ou essas discussões são acentuadas agora. Quando a gente fala de direito digital, privacidade, direito de estar só, direito ao esquecimento, né? Ou seja, são questões que estão engatinhando ainda, merecem uma discussão muito mais acentuada, principalmente no Brasil. Outros países já desenvolvem questões, temas sobre de uma forma um pouco mais avançada, mas enfim, essa discussão é extremamente importante porque envolve questões que vivenciamos com uma intensidade imensa. E quando se fala em tecnologia, as coisas acontecem muito rápido. Se nós utilizássemos algum exemplo, por exemplo, de alguma rede social, talvez daqui a alguns anos essa rede social poderia mudar, nem mais existir. Legal. Então, mas os nossos direitos, quando a gente fala de privacidade, de segurança, direito de estar só, direito ao esquecimento, essas questões devem ser discutidas de uma forma muito mais firme agora, para que tenhamos uma proteção mais eficiente no futuro. Legal. Então, essas áreas são as áreas que o direito digital envolve. O que o direito digital trabalha? Como que se aborda aí? Eu entendo que o direito digital, ele não se trata necessariamente de uma área isolada, ou seja, de algo em que eu estudo direito digital e não me importo com outras áreas do direito. Pelo contrário, quando a gente fala de direito civil, direito processual civil, direito de família, direito do consumidor, direito penal e muitas outras matérias que recebem uma atenção mais especializada, são compreendidas, recebem uma atenção também do direito digital. Ele está aí permeando todas essas outras áreas do direito. Exatamente. Eu me tentaria dizer que a maioria das áreas do direito recebem conhecimento ou devem ser exploradas pelo direito digital. Então, um advogado, quando pensa em direito digital, independente de qual seja a sua área, ele deve adquirir um conhecimento de que forma que a tecnologia especificamente influencia naquela área de especialização dele. Quando a gente fala, por exemplo, até mesmo direito de família, ou seja, as relações virtuais, de que forma que elas são consideradas, por exemplo, a traição virtual, né, os compromissos que assumimos, por exemplo, numa compra, os próprios crimes virtuais, ou seja, compreendidos pela nossa legislação penal. Contratos virtuais, ou seja, olha só quantas questões nós discutimos, eu até vi né? uma questão de direito trabalhista, que uma pessoa tinha sido demitida até por um e-mail, então tudo isso está dentro do direito digital. Muito bem lembrado, ou seja, assim, até mesmo as relações trabalhistas estão intimamente ligadas ao direito digital. Então, quando falamos de direito digital, se compreende de uma forma um tanto quanto ampla dos nossos direitos e deveres no uso da tecnologia, das tecnologias, né? Principalmente as tecnologias informáticas, né? Seria uma atualização, mais ou menos, do que já está sendo previsto em lei, mas voltado para a internet. Exatamente. Por exemplo, sobre essa questão da atualização, quando falamos do direito do consumidor, existe uma previsão que quem compra fora do domicílio pode retornar, pode devolver o produto em até 7 dias. Essa é uma previsão que muitos
apesar de não ser essa a intenção, muitos falam que é o direito ao arrependimento, né? Mas veja só, que essa intenção, o artigo em si foi pensado na época que nós comprávamos por telefone, ainda compramos, e até mesmo pelo correio, por carta, então fora do domicílio. Mas comprar pela internet também é fora do domicílio, então existe essa atualização. Então, as pessoas vendem pela internet, as pessoas compram pela internet. Quem tem a especialização do direito do consumidor está intimamente ligado a esses direitos e deveres e de que forma que nós nos relacionamos, ou seja, que as pessoas, os usuários se relacionam com todas essas questões. Então, independente de qual seja a área de atuação do advogado, ele deve dar uma atenção de que forma que a tecnologia influencia nessas ações. E um advogado que queira se especializar em direito digital, como que ele consegue fazer isso? Que áreas que ele pode, que ele precisa para fazer isso? Quando aquele que quer se especializar então em direito digital, ele quer se aprofundar um pouco mais nessa questão, não tem como fugir de um estudo um pouquinho técnico também. Não é necessário, obviamente, fazer uma graduação, uma pós-graduação especificamente técnica para se adquirir certos conhecimentos. Mas é importante saber de que forma que, por exemplo, um equipamento, uma rede social, a internet, ela funciona até para que nós possamos saber os meios de conseguir, por exemplo, produzir provas. Então, um advogado especialista em direito digital, ele pode, por exemplo, acompanhar a busca e apreensão de equipamentos, por exemplo. Imagine só uma investigação, uma quebra de sigilo, gerou um endereço e a justiça vai lá fazer uma produção antecipada de provas e o advogado está lá ajudando. O advogado ele tem que ter a habilidade de saber, por exemplo, se as ações estão sendo feitas de um modo correto, se as provas estão sendo produzidas de um modo correto. E quando ele recebe, por exemplo, ele vai atuar numa ação judicial onde existe uma perícia técnica, é claro que ele pode, e na maioria dos casos deve ser assistido por um assistente técnico, especialista da área, mas ele tem que ter a habilidade, ao menos, de entender o que está acontecendo. Ele tem que ter o feeling ali, senão às vezes passa alguma coisa e ele não percebe. Muitas informações, principalmente na questão da produção de provas, na defesa, nas contestações. Então, de que forma que tudo isso funciona é muito importante. Por isso, não é necessário você adquirir um conhecimento, você fazer uma nova graduação. Mas é importante ter essa vontade. É importante que a tecnologia instigue esses conhecimentos. Então, teriam alguns conhecimentos básicos que você define que ele precisaria ter, por exemplo? De que modo que, por exemplo, conhecimentos que são importantíssimos e sinto que muitos advogados poderiam dar uma atenção especial. Na forma como funciona, por exemplo, como que se dá uma quebra de sigilo de dados, por exemplo. Então, eu não preciso necessariamente saber ser um expert em redes, expert em internet. Mas quando, por exemplo, eu preciso identificar o autor de um crime, eu preciso buscar através da justiça a identificação de alguém que cometeu um crime numa página de rede social, por exemplo. Que caminhos que eu devo buscar para fazer, por exemplo, pedir uma quebra de sigilo dessas informações, pedir para que as operadoras me mandem as informações? Da onde que eu vou partir? Para qual operadora que eu vou pedir? Para qual provedor que eu vou pedir? Então, são conhecimentos básicos, mas que fazem a diferença, básicos no sentido da necessidade dessa investigação, mas que fazem muita diferença. Então, esse é um exemplo de demonstrar assim, eu não preciso me aprofundar, mas eu tenho que conhecer basicamente. Então, me deixe até abusar um pouquinho mais dessa questão, eu diria que é de saber assim, como funciona o computador, ou seja, quais são as peças, os equipamentos. Claro que eu não preciso saber montar, desmontar, formatar, mas imagine só, se vai ser feita uma perícia em um computador, será que não está faltando alguma coisa? Será que não está faltando alguma coisa? Né? Ou seja, entender de internet é muito importante também. Entender sobre essas questões de quebra de sigilo das operadoras. Quando se fala de informações, de dados, o Marco Civil da Internet, ele provê informações, orientações pontuais sobre essas questões. O Marco Civil da Internet, ele trata sobre os direitos e deveres dos provedores de hospedagem, provedores de serviços e provedores de acesso à internet. Então, ali, por exemplo, ele dá umas determinações de como que esses pedidos devem ser feitos. Então, o advogado que está estudando, que está se tornando um especialista em direito digital, ele deve, por exemplo, ir atrás, entender o Marco Civil, mas eu diria a lei, entender um pouquinho mais
que sobre aqueles termos computação, técnicos alguma coisa dizem? nesse sentido. Sobre computação, o que quer dizer aqueles termos técnicos? Quando eu falo um provedor de acesso à internet, que são termos que se utiliza. O Marco Civil da Internet ele é interessante porque ele prevê, ele aponta ali termos extremamente técnicos. Então eu entender um pouquinho mais sobre o que funciona. Quando a gente fala sobre o entendimento da lei, existe a lei que é chamada, né, apelidada Lei Carolina Dickmann, por exemplo, que ela criou alguns tipos penais. Alguns crimes propriamente a lei criou. Como, por exemplo, a invasão de dispositivo informático. Quando a gente fala, então, dispositivo informático, o que é? É um computador? É um notebook? Ou pode ser um e-mail? Pode ser um celular? Pode ser um tablet? Então, é genérico. Então, ele estudar essas variações da tecnologia, quando um termo técnico é exposto, até onde que eu posso tratar dessas questões, né? Porque isso vai desenvolver outros conhecimentos sobre questão de privacidade, direito à imagem na internet, honra e por aí vai. Legal. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço. A gente volta com o Fernando em outros temas para tratar um pouquinho mais sobre o direito digital, mas trazendo algumas outras abordagens, né, Fernando? Excelente. Fiquem atentos aí e assistam o Advise Play.